Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estamos aqui para a primeira edição da nossa Live Express. Serão lives de 20 minutos com a nossa equipe de professores. Vou pedir para vocês aguardarem alguns minutinhos que o professor Felipe Campos já vai acessar e a gente já inicia o nosso bate-papo de hoje, que vai ser sobre fisioterapia hospitalar. A gente vai falar um pouquinho de o que eu preciso me atentar na hora de fazer a admissão do meu paciente na UTI. Boa noite, Paulo. Eu acho que eu não estou conseguindo te ouvir. Só 20 minutos, né, professor? Bom, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela parceria e disponibilidade de sempre. Boa noite, Paulo. Boa noite a todo mundo aí. Eu que agradeço aí o convite e eu acho legal essas lives aí antes da jornada, né? E a gente discutir algumas coisas aí de fisioterapia hospitalar, né? Isso aí. Bom, para quem não sabe, né, agora no dia 6 de setembro, a gente vai ter a jornada de fisioterapia hospitalar. Eu, o professor Felipe, nós somos dois palestrantes, tem o professor Guto, o professor Ivens e o professor Marcos. Então, quem ainda não sabe sobre a jornada, manda depois um inbox para nós que nós passamos todas as informações, tá bom? Mas vamos lá, a gente vê aqui muita gente entrando, vi vários ex-alunos nossos, alunos. Bom, sejam todos bem-vindos. Quem tiver dúvida, pode ir mandando para nós, tá bom? Como eu falei, a nossa ideia é que em 20 minutos a gente consiga debater esse assunto, tá bom? Bom, vamos começar pelo começo, vamos começar pelo título, né? Quando a gente fala admitindo o meu paciente na UTI, talvez uma das grandes dúvidas que os fisioterapeutas têm é: e aí, o que que eu faço, né? Ou o que eu olho, né? E sempre a primeira dúvida vem na questão do meu paciente no geral. E aí, eu vou colher essa história de uma forma completa, vou atrás do prontuário dele completo, né? Pensando que eu estou numa unidade de terapia intensiva, né? Que ideia que você daria para eles, professor? Olha, Paulo, eu acho assim, a primeira coisa depende de onde seu paciente vem. Por exemplo, se é um paciente cirúrgico, geralmente o centro cirúrgico é tudo bem do lado ali da UTI, né, nos hospitais, e aí você consegue mais fácil essa informação. Por quê? Se é uma cirurgia eletiva, mais fácil ainda, né? Você tem toda a avaliação, né, anestésica, tem um risco cirúrgico, tem todas as classificações, e aí esse cara chega para você, né? Antes dele chegar, geralmente a rotina o cirurgião vem e passa o caso primeiro de como foi a cirurgia, do que aconteceu, depois o anestesista vem com a equipe, né, transportando o doente, entrega e passa a parte hemodinâmica. Mas essa história do cirurgião e como foi é importante. Então, eu acho que é uma coisa mais simples, essa história prévia do cirúrgico. Da cirurgia de urgência é um pouco mais difícil, meio que você vai ficar sabendo ao longo do decorrer da admissão do paciente. Agora, por exemplo, uma admissão clínica. E aí o paciente chega na sala de emergência. Se o hospital tem um fisioterapeuta que trabalha, né? Você tem cobertura de setor de emergência, aí já fica mais fácil. Aí você precisa ter um fluxo, né, para otimizar a passagem de plantão. E aí, história é importante, esse paciente já vem, qual tipo de suporte ventilatório, se ele está entubado, se ele está em VNI, oxigênio terapia. Se está entubado, é importante já ter tudo, altura, peso predito, volume 6 ml. E a gente cola aqui a etiqueta no ventilador com tudo isso, até a altura de fixação de tubo, a numeração do tubo. Então, ou ele te entrega essa etiqueta, ou ele tira uma foto, né? Então, todas essas informações, se ele fez VNI lá, porque que acontece? Pelo menos aqui,
o paciente dá hemato. Chega o paciente hematológico, leucemia, linfoma, o que for. Insuficiência respiratória. A gente sabe que protelar a VNI é ruim para todos os pacientes, principalmente nesse, e se ele tiver mais disfunções orgânicas, né? De 2 a 3, esse paciente tem que ser entubado. Isso tem trabalhos aí do francês, do Azoulay, que publica muito isso. Então, se esse cara já fez um gap de VNI lá fora, principalmente no setor de emergência, para que você vai insistir de novo se ele não respondeu, né? Então, essa informação inicial, isso é importante, essa história bem colhida, funcionalidade, né? Como que era, às vezes o paciente já era dependente de oxigênio, e aí ao longo da internação você fica doido para tentar desmamar, e o cara já era dependente. Então, esses cenários, o cirúrgico, você consegue ter uma história mais fácil na sua mão antes do paciente chegar. A cirurgia de emergência já é um pouco difícil, a não ser que tiver, né, acompanhantes já. E esse cara que vem da emergência, o cara que descompensa, por exemplo, na enfermaria, o cara que chega com edema agudo. Então, se você tem um fisioterapeuta lá, né, é importante essa passagem de plantão, mesmo que ele não acompanhe o paciente até você na UTI, mas hoje é fácil, um ramal, né? Ô Paulo, o paciente veio aqui, cara, eu fiz VNI, não respondeu tanto tempo, usei tais parâmetros. Então eu acho que essa conversa pré, e isso antes do paciente pisar na UTI. Eu acho que aí essa comunicação tem que ter. E aí, após a entrada na UTI, né, segue vários sistemas aí de admissão, de avaliação. Então eu acho que essa conversa pré, eu acho que essa informação, ou ter um fluxo, ter uma rotina, né? O centro cirúrgico tem isso bem feito, né? Geralmente aqui, o médico liga médico para médico, pede a vaga. Depois, para liberar o leito, é enfermeiro para enfermeiro, se tem leito disponível. E com isso, um exemplo, se é entubado, o enfermeiro chega na gente, né? O físico, como que tá? Tá ventilador montado, calibrado, tá tudo certo? Sem o ok de todo mundo, o paciente não vem, né? Aí esse enfermeiro da UTI liga lá, libera, o paciente vem. Só que aí, por que não tem isso de físio para físio? Né? Se o paciente vai para UTI, porque a gente passa um plantão de alta, geralmente você passa alta para enfermaria, né? Força, funcionalidade, como que ele tá, tosse, tal, enfim. E por que para chegar na UTI a gente não tem essa passagem? Eu acho que facilita muito essa comunicação para o físio da UTI, sabe? Essas informações prévias do paciente. Você já tem algum rumo. Um exemplo, parâmetros ventilatórios. O cara chega do centro cirúrgico, fez aqui, o mais opera neuro aqui no nosso hospital. Pô, beleza, o pulmão tá beleza, você põe lá coisa bem fisiológica, parâmetros bem baixos. Agora não, o cara entrou em ciência respiratória, fez um edema agudo, fez VNI, não respondeu. E aí? Você já chega, você já vai deixar uma PIP mais alta, né? Então você já prepara, né, algumas coisas antes. Então essa comunicação eu acho de extrema importância e tem muita falha no dia a dia. Muita falha. Eu acho que isso que o professor Felipe comentou é importantíssimo. A gente vê todas as equipes se comunicando e, principalmente, a gente vê todas as equipes evitando o retrabalho. O que eu acho que a gente mais vê na fisioterapia é retrabalho. Então, igual ele comentou, puxa o histórico desse paciente de onde ele está vindo, seja do setor, seja da enfermaria, da emergência ou do centro cirúrgico, né? Fez já uma VNI, fez. Talvez o motivo dele estar vindo para a UTI foi o insucesso dessa VNI lá no setor ou até mesmo lá na emergência. E por você não ter essa informação, você vai e faz o que com o paciente? Coloca ele na VNI de novo. E aí, às vezes, uma intubação, que seria uma intubação mais tranquila, mais eletiva, se torna uma intubação com o paciente com uma parada, onde você tem um manejo muito mais difícil, né? Então, eu até brinco com alguns dos nossos alunos que mais importante do que você ficar sabendo se a bisavó dele teve catarata ou se a avó dele já operou a Joanete, né? O mais importante para nós de história, até mais do que uma história longa, é saber a história da internação do paciente. Normalmente o paciente ele não vem direto para a UTI, né? Então, ou ele vem do setor, ou ele vem do centro cirúrgico, ou ele vem da emergência. Ah, não, Paulo, meu paciente entrou direto para a UTI. Ok, ele veio de algum lugar. Ou ele veio de uma contra-referência, né? Ou ele veio por um transporte. No mínimo, uma IH... No mínimo, a IH no pronto-socorro ele vai ter que fazer. Exatamente. Ele vai ter que ser admitido, né? No mínimo. Você pega, por exemplo, serviços que não tem físio 24 horas. O cara vai embora às 1 da manhã.
Se você chega às 7 horas da manhã pegar o plantão e tem um paciente que não estava lá, você fica perdido. Você perde a manhã toda para saber a história, o que eu posso fazer, se eu posso mobilizar, se eu posso estubar, o que foi que aconteceu. Você não sabe, às vezes, o cara operou, teve uma intercorrência na cirurgia, você não sabe se é um físio mais ligeiro assim, ele corre no prontuário, ou ele vai lá, chama a equipe médica e pergunta, que tem mais liberdade. Senão você fica vendido no plantão. Exatamente. Uma outra dúvida que eu acho que sempre surge para o pessoal que está aqui nos acompanhando é a questão do o que eu olho de exame na hora que meu paciente está chegando, ou o que eu preciso checar na hora que meu paciente está chegando. E às vezes você pega aquele paciente que está lá 3 meses na enfermaria, e aí ele é admitido na UTI, e aí você fica vendo o exame de 3 meses. E aí, professor, vale a pena nesse primeiro momento da admissão a gente olhar todo esse histórico de exame, ou a gente tem que ser um pouquinho mais assertivo? Eu acho que na admissão, Paulo, você precisa ser mais assertivo, entendeu? Eu acho que na admissão. Por quê? Se o paciente está indo para a UTI, né, ele é considerado um paciente crítico, precisa ser monitorizado. Então, nesse primeiro momento, ou nesse primeiro dia, se ele não for uma cirurgia letiva, por exemplo, uma lobectomia, que chega, que estou dando exemplo daqui, entendeu? Que chega o cara, uma segmentectomia pulmonar, uma cirurgia assim até grande, mais tranquilo, que o cara chega de manhã já, no final da manhã, e aí no final da tarde, se quiser andar com ele, pode, né? Esses pacientes cirúrgicos mais tranquilos. Agora, no primeiro dia, no ato da admissão, ou dentro das 12 horas, você não vai fazer nenhum tipo de intervenção, por exemplo, motora nesse paciente mais intensa, né? Tipo, eu não vou fazer nenhum exercício resistido. Geralmente você vai conhecer o doente e por que ele veio, você começa, provavelmente no outro dia, tomar as suas condutas. Mas eu acho que assim, ó, uma coisa muito importante, um exame que está dentro da gasometria, e muita gente não olha, que é lactato, né? Que está ligado à hipoperfusão pulmonar. Então, assim, ó, hipoperfusão tecidual, perdão o termo. Então, se tem um lactato aumentado, ele tem risco maior de mortalidade, o paciente está em choque, e esse cara vai ter que ser entubado. Aí vem da expertise do físio, né? Porque se o cara já identifica, tem uma gasometria, tá segurando o cara na VNI, pô, ô Paulo, não dá, cara, já passou, o lactato tá subindo, já passou 2 horas, vamos ter que entubar esse paciente e ele fazer essa diminuição de consumo de oxigênio. Então, né, às vezes, esse físio mais, vamos dizer, mais expert, assim, você salva a vida até de muito plantonista, né, noturno, finais de semana, a gente sabe que não são os diaristas que ficam na UTI. Eu acho que esse exame é importante, a gasometria, o nível de acidose, né? Esse paciente provavelmente vai ter que ver nem que for um hemograma básico, né? Se o paciente, por exemplo, está sangrando, HB, plaqueta muito baixa, ou geralmente esse exame vai já indicar porque que ele veio. Se ele veio para uma pneumonia, ele vai ter uma leucocitose, né? Um PCR aumentado e até lactato. Mas eu acho que exame relacionado a choque, né? A qualquer tipo, por exemplo, choque hemorrágico, né? Se tem um HB muito baixo, né? Ou um choque séptico, tem lactato. Eu acho que esse exame mais básico, e assim, o lactato sai na hora, né? Se tiver um gasômetro dentro da UTI, com 10 segundos você tem um exame na mão. Eu acredito que dá para você ser mais cirúrgico nessas avaliações no momento da admissão, sabe? Outro exemplo, o paciente chega do centro cirúrgico, cirurgia de grande porte, né? Aqui tem muita cirurgia oncológica. Esse cara às vezes chega pelo trauma cirúrgico, o trauma no organismo, ele chega com lactato muito alto. E o que é importante? Lactato 5, 6, 7, o doutor não vai querer que a gente estuba esse doente. Vai ter problema cair para baixo de 4, passando volume. E aí, se o cara é cardiopata, ele xuxa volume, que os caras querem clarear o lactato em pouco tempo. E aí você tira a pressão positiva, e aí fica congesto. Então, assim, esse histórico do paciente e alguns exames assim mais específicos na admissão, ok. Mas passou um tempo, ou 12 horas, aí você precisa avaliar todo o histórico e aí essa evolução. Por quê? A passagem de plantão médica vai estar meio mastigado, né? Ah, ele veio, por exemplo, claudicando de urese, entrou em insuficiência renal, creatina explodiu, ureia também, provavelmente está sonolento por causa da ureia. Aí começa, o cara vai para diálise, por exemplo. Então você já tem uma noção que a função renal dele está alterada.
Então, o cara veio por uma HDA, né, uma hemorragia digestiva alta. Pô, provavelmente o lactato dele vai o HB dele vai estar lá no chinelo, que ele vai ter sangrado para burro. Então, talvez, assim, o tipo de paciente que vem é o tipo de exame que você vai olhar de imediato. Depois é aquele exame geral, você vai ter que ver hemograma, gasometria, né, eletrólise, tudo isso é importante porque isso contraindica algumas coisas pra gente. Eu acho que se a gente fosse resumir, e eu acho que vale a pena a gente pensar assim, se você está admitindo o paciente na UTI, você precisa entender o que aconteceu com ele para ele vir para cá. Ele não estava aqui e alguma coisa aconteceu para ele vir para cá. Entenda, isso que aconteceu há pouco tempo. Então, normalmente, a dica que eu dou é, vejam exames de até 12 horas para trás da hora da admissão do seu paciente na UTI. Por quê? Uma alteração gasométrica de 3 dias atrás não justifica mais a vinda dele para a UTI agora. Não adianta você ver esse exame, não vai influenciar na admissão. Nada. Óbvio, depois para você conhecer o histórico do paciente, não, eu quero saber se ele já vem com esses escapes, por exemplo, de hipercapnia. Beleza, isso é válido para você montar o seu plano terapêutico, para você poder montar a sua estratificação de intervenção com esse paciente. Agora, no momento de admissão, é 12 horas para hora da admissão. Porque, de novo, mas eu vi lá no exame dele que ele teve uma alteração há 4 dias atrás. Essa alteração não foi significativa, porque senão ele não teria vindo para a UTI. Então, eu tenho que ver do momento que ele entrou até 12 horas para trás. Isso pensando na admissão, certo? O exame é consequência de uma condição clínica, né? Exatamente. Então agora, ó como voa, né, os 20 minutos. A gente tem mais 5 minutos só. Voa. Se normalmente live de 1 hora, a gente já quase estoura 1 hora, imagina de 20 minutos. Então, como a gente está entrando agora na parte final, a gente vai falar um pouquinho de talvez o que é a maior dúvida do pessoal, que é a questão do suporte ventilatório ou do suporte da oxigenoterapia. Meu paciente chegou na UTI, vem às vezes com uma máscara reinalante, ou às vezes vem com algum ventilador de transporte, ou às vezes veio do domicílio, veio com um BiPAP. Vou admiti-lo na ventilação mecânica ou vou ofertar um suporte de oxigênio. E aí, tem números mágicos para admissão do meu paciente, pensando em suporte ventilatório? Cara, pior que não tem um número mágico. A gente olha nas diretrizes, que é desde 2013, né, Diretriz Brasileira de Ventilação. Você tem lá parâmetros iniciais de PCV, VCV e PSV. Só. Aquela ideia, inicia de PIP de 3 a 5, pressão de suporte, por exemplo, de 5 a 10 acima da PIP, uma FO2 inicialmente 100%, para saturação alvo lá, fala de 93 a 97, né? Volume corrente de 6 ml por quilo do peso predito. Eu acho que o volume corrente dá para a gente, né, concordar que o ideal seria 6, né? E aí depois você inicia com 6, e aí se precisar você até diminua, né, com os parâmetros de segurança. Agora, depende do paciente. Se é um centro cirúrgico, né? Aí vem o início da nossa conversa, né? Não, foi uma cirurgia tranquila, ele fez lá uma RTU, precisou ser entubado porque agitou e tal, mas é acordar e estubar, é assim que eles passam. Pô, tranquilo, você admite lá tranquilinho, frequência normal ali, de 12 a 14, a 15 no máximo, PIP de 5, FI para saturar ali 93, 94, e o cara acorda, beleza, você passa para espontâneo e estuba, né? Não é nem um TRE, isso é interrupção de ventilação em poucos minutos. Agora, é um edema agudo. Pô, edema agudo, se ele já vem entubado, peraí, eu já vou chegar, provavelmente já vou pôr uma PIP de 10, que é o que a diretriz pede. Então a gente já inicia com PIP de 10. Outra coisa, é um obeso, o cara foi entubado lá por uma pneumonia ou ciência respiratória. Um obeso, né, dependendo do IMC, do grau da obesidade, ele se beneficia de PIP maior. Então a gente pode pensar 8, 10 para iniciar. E aí, de acordo com a evolução, você vai aumentando. O cara foi aqui, foi entubado, está com acidose metabólica importante. Como que você vai ventilar o cara com 12 de frequência? Ele não vai ficar bem. Então você precisa... Tem alguns termos que a gente utiliza, pode ser errado, mas em pouco tempo eu acho que ajuda. Por exemplo, a gente precisa inicialmente suprir a demanda ventilatória se esse cara vem com ciência respiratória.
Se ele vem entubado, e geralmente você sabe que ventilação que vem da emergência para a UTI não é muito legal, né? Então você tem que chegar e dar aquele gás, otimizar a sedação da parte médica e aí a ventilação. Uma coisa que eu tento falar aqui, quando, por exemplo, você pega um exemplo seu, que você vai na academia, o que você vai fazer? Você vai correr, você vai pedalar. Ao que você desce da bike, você não fica eupneico, você não ventila com 14 de frequência respiratória, você hiperventila por um breve período para suprir a sua demanda de oxigenação metabólica e aí depois você começa a normalizar. A gente vai ter que fazer assim, se o cara chega muito mal, você vai, coloca uma frequência um pouco maior, uma pressão um pouco maior. Se o cara está meio acordado, em VCV ele vai ficar mal, né? Porque volume e fluxo é fixo. Então você pode colocar ele em PCV, né? Assist controlado a pressão, que ele consegue interagir. Nem que se no início faça um volume maior com pouco tempo, mas depois ele vai começando, vamos dizer aquele termo, encostar na ventilação. Aí você vem diminuindo os parâmetros. Mas não vai existir uma regra mágica. Alguns pacientes a gente sabe que o edema agudo PIP de 10, o obeso também você pode iniciar com PIP de 10. O paciente que opera da neuro, você deixa uma PIP mais baixa. Será o tórax abdominal, né? Será que o cara que faz uma laparotomia não é melhor? Ah, vamos manter ao invés de 5, coloca 8. Será que faz grande diferença 5 para 8 também? Eu acho que a gente tem que avaliar na mecânica e aí se eu for alterando principalmente a PIP, porque frequência depende de dado de CO2, né? E aí você consegue ajustar. PIP já tem determinado alguns pacientes, né? Volume também, a gente vai utilizar 6, a gente não vai pôr mais do que isso, pelo contrário, se precisar você coloca menos. E aí FO2 quanto menos possível, acho que essa é a ideia, evitar hiperóxia, né? A gente sabe que hiperóxia até pós-parada aumenta a mortalidade, então assim, a gente tem que tomar esse cuidado com níveis de FO2. Mas eu acho que vai no dia a dia, e dependendo do seu hospital, que você admite, você começa a entender qual é o paciente. Eu acho que como hospital geral, você fica mais aberto a possibilidades. Mas não, eu acho que, sim, infelizmente não tem uma receita de bolo. Você vai lá e cola na parede do quarto, é isso que você vai colocar, não tem. E eu fiz essa pergunta, gente, exatamente para poder deixar isso muito claro para vocês. Não existe número ideal, não existe quantos litros de oxigênio admito o meu paciente na UTI? Depende, quanto que ele está saturando, qual é o histórico patológico dele, né? Então, se o seu paciente... Existem alguns hospitais a lenda de que o paciente entrou na UTI, ele recebe de brinde, junto com a admissão dele da UTI, um catéter de O2 com 2 litros de oxigênio. Isso não existe. Se for IAM, então, vai todo mundo. Exatamente. IAM e pós-AVC isquêmico. Né? Esses dois, né, não precisa. Hoje a gente tem artigos muito bem desenhados, revisões sistemáticas, mostrando que a suplementação de oxigênio para pacientes não hipoxêmicos, seja em IAM, seja em pós-AVC isquêmico, não tem influência nenhuma em funcionalidade, em tempo de internação e mortalidade. Ou seja, você está gastando dinheiro, você está usando recurso desnecessário para o seu paciente, tá bom? Bom, voou os nossos 20 minutos, né? Se vocês gostaram aí do nosso bate-papo, eu e o professor Felipe, nós esperamos vocês na jornada hospitalar, que vai ser agora no dia 6 de setembro. Aí lá a gente vai ter mais tempo para poder conversar com vocês, né? Hoje foi só uma palhinha disso, vai ser da 1 da tarde até às 7 horas da noite, né? Então a gente vai ter 6 horas aí para poder conversar com vocês. Então, para quem quiser acompanhar, tem o link de inscrição lá na nossa bio, ou manda mensagem box que a gente dá todo o retorno para vocês, tá bom? Professor Felipe, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de sempre, né? Para quem quiser também, né, venha fazer pós-graduação aqui com a gente, aqui na nossa sede em Campinas. Esperamos todos vocês, tá bom? Ó, doutora Cláudia, um abraço. A Suelen, que é a nossa aluna da pós de cardio. Gente, obrigado a todos vocês. Filipão, obrigado mais uma vez, viu? Valeu, Paulo. Até mais, gente. Gente, vai ficar disponível, tá? Aqui no Instagram e também lá no nosso canal do YouTube. Um abraço.